Olá a todos, um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. O meu nome é Abulai Dabó, falo-vos daqui do canal Acessibilidade para o canal Acessibilidade para Todos. Hoje iremos falar do que aconteceu na última semana desportiva do futebol, nomeadamente e principalmente os jogos das equipas portuguesas ao longo desta semana europeia, na Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League. Se bem que na Conference League não há equipas portuguesas por enquanto, e só há equipas que são treinadas por treinadores portugueses. Já vamos dar destaque também a isso. Então podemos começar por referir o jogo de terça-feira que aconteceu na Alemanha, pelas 20 horas, entre o Bayern de Munique e o Sport de Lisboa e Benfica, num jogo no qual o Bayern de Munique acabou por golear a formação que viajou de Lisboa e do Estádio da Luz por 5-2. Isto depois do Bayern ter ganho 4-0 cá em Lisboa. Lá na Alemanha o Benfica acabou por marcar 2 golos, mas mesmo assim foi goleado. Num jogo em que o treinador do Benfica, o Jorge Jesus, faz rotatividade, que a meu ver deveria ter feito no campeonato e não neste jogo. Eu entendo pelo facto de Rafa e mais outros jogadores do Benfica terem amarelo e poupá-los para o jogo do Barcelona, que no entender de Jorge Jesus é o mais importante, porque o Bayern de Munique é a equipa mais forte de longe deste grupo, sendo que o Benfica com o Barcelona, como tinha ganho no Estádio da Luz há uns dias, há umas semanas até, no Estádio da Luz, entendeu que contra o Barcelona seria mais equilibrado e então faria sentido rodar a equipa para esses jogos com o Dinamo de Kiev e com o Barcelona no futuro imediato, que vai ser os jogos que vão decidir a vida do Benfica no segundo lugar, ou então vai cair para a Liga Europa. Foi um jogo de sentido quase único. O Bayern teve muito por cima, obviamente. Quer dizer, com o Benfica, mesmo com o Benfica na máxima força, o Bayern de Munique iria ser superior, a meu ver. Então, com o Jorge Jesus a fazer rotatividade, iria ser mais forte o Bayern de Munique, obviamente. E depois nós não sabemos, tendo o Benfica marcado 2 golos, nunca saberíamos se o Benfica com Rafa, Weigl ou Otamendi no 11 inicial se teria capacidade de poder tirar pontos ao Bayern, porque o Benfica foi goleado, mas o Benfica conseguiu marcar 2 golos lá em Munique sem fazer muito por isso. A meu ver, o jogo terminou 4-0 em Lisboa, o Benfica jogou muito melhor. E depois sofreu alguns golos que a linha defensiva não poderia ter sofrido. É que também houve rotatividade nas defesas do Benfica. O Jorge Jesus decidiu tirar Otamendi e pôr, acho que foi Ferro, ou não foi Ferro, foi Morato. Ele até marcou um golo aos 38 minutos. Na altura reduziu para o 2-1. O Bayern começou a ganhar por 2-0. Depois o Benfica foi para o intervalo a perder apenas por um golo de diferença, ou por 2-1. Depois na segunda parte, o Bayern marcou mais golos, ainda que o Benfica tenha marcado um por intermédio de Darwin Núñez. Foi um jogo de sentido único. O Bayern teve muitas oportunidades, mas teve mesmo muitas. O Bayern Munique num dia mais inspirado, com total eficácia, teria ganho ao Benfica por números muito históricos, porque foi um jogo no qual o Bayern Munique teve mesmo muitas oportunidades para marcar. E pronto, acho que disse tudo mesmo. Portanto, foi a única derrota das equipas portuguesas, de resto, essa semana, nas competições europeias. Vamos agora passar para o outro jogo que aconteceu quarta-feira, às 5h45. Nesse dia, o Porto viajou à Itália para defrontar o AC Milan, em Milão.
Na primeira volta, recorde-se, o Porto tinha ganho 1-0 ao AC Milan em casa, num jogo em que teve muitas oportunidades para marcar, por ter ganho por uma diferença superior a um golo nesse jogo, do qual todos recordamos, muita gente deve se recordar, e agora acabou por também ter muitas oportunidades para marcar, mas não o conseguiu aproveitar da melhor maneira, apenas conseguiu marcar um golo. Sobretudo nessa primeira parte, o Porto teve muitas oportunidades para marcar e não conseguiu resolver esse jogo. E por isso, na segunda parte, o AC Milan veio um pouco para cima do Porto. É normal, estava a jogar em casa, ainda por cima vinha de 3 derrotas nas primeiras 3 jornadas da fase de grupos, não tinha ganho qualquer jogo, sendo que o Milan, mesmo com este empate, dificilmente continuará nas competições europeias. Acho que na Liga dos Campeões dificilmente passará, até porque Porto e Atlético Madrid têm 5 pontos, o Milan só tem 1. Matematicamente ainda é possível, matematicamente falando, mas teoricamente não é... Teórica e na prática não parece que isso vá acontecer. Parece que Porto e Atlético Madrid vão os dois lutar pelo apuramento e vai ser o jogo decisivo. Na última jornada da fase de grupos vai ser mesmo esse, o Porto Atlético Madrid, no Estádio do Dragão, sendo que lá em Madrid o Porto empatou a 0 e podia mesmo ter ganho esse jogo até. Portanto, foi um jogo em que o Milan acabou por empatar, por intermédio de Mbemba. Já agora referi que Luís Dias marcou para o Porto e Mbemba marcou um autogolo, o central do Futebol Clube de Porto, num lance um bocado caricato. E depois o Milan começou a carregar. O Porto, claro, não quis ir para cima, porque pelo menos sabia que ao empatar em Milão poderia igualar o mesmo número de pontos do Atlético Madrid, tendo em conta que o Atlético Madrid depois viria a perder por 2-0 em casa do Liverpool. O Liverpool, que é líder destacadíssimo deste grupo e provavelmente vai fazer 6 jogos e 6 vitórias. Claro, naturalmente espero que o Porto vá lá, quando for lá à Inglaterra jogar contra o Liverpool, possa tirar pontos de lá, mas é muito difícil, porque realmente o Liverpool, a par do Bayern Munique, é das melhores equipas, são as duas das melhores equipas do mundo da atualidade. E pronto, basicamente falamos tudo do jogo do Porto. Eu penso que o empate até pode ser mais ou menos bom para o Porto, mas o Porto poderia ter saído com um resultado mais dilatado, na minha opinião, porque teve mesmo muitas oportunidades para marcar e devia ter concretizado essas oportunidades, e neste momento estaria mais confortável em relação ao segundo lugar do grupo. Estaria a 3 pontos à frente 2 pontos, aliás, à frente do Atlético Madrid. Mas assim sendo, o Porto vai ter que tentar pontuar em Liverpool, e depois o jogo em casa, mesmo que não consiga tirar pontos de Inglaterra, o jogo em casa com o Atlético Madrid vai ser mesmo decisivo para o Porto tentar apurar-se, mesmo sendo em segundo lugar. Agora vamos passar por outro jogo que aconteceu no mesmo dia, mas mais tarde, às 8 horas, o Sporting Clube de Portugal recebeu o Beşiktaş da Turquia. Relembramos que na primeira volta, quando o Sporting foi lá jogar ao Istambul, goleou o Beşiktaş por 4-1, num jogo em que o Paulinho até marcou, e houve uma pequena polémica entre o Sarabia e acho que foi o Paulinho ou outro jogador do Sporting, já não me lembro quem era. Acho que era o Porro, era entre o Sarabia e o Porro, a qual o Sarabia marcou de penalti. Foi uma polémica que eu não percebi muito bem, mas o Sporting nesse jogo, convém lembrar que ganhou esse jogo confortavelmente por 4-1 na Turquia, embora tenha sentido algumas dificuldades nesses 20 minutos iniciais. Mas este jogo em Alvalade foi um jogo ainda mais confortável para o Sporting do que o jogo da primeira volta. O Sporting ganhou por 4-0, com 3 golos na primeira parte e 1 na segunda. Pote marcou 2 golos, Pedro Gonçalves. Paulinho marcou
acho que foi de penalti, ou uma coisa assim. E na segunda parte houve um outro gol, do qual já não lembro quem marcou, mas o Sporting teve uma vitória muito tranquila. Já nos primeiros 10 minutos do jogo teve duas oportunidades claras para golo, para poder marcar. O jogo terminou 4-0, mas podia ter sido 6 ou 7, na minha opinião, porque o Sporting jogou muito bem. O Besiktas está uma equipa irreconhecível, para já tem 4 jogos e 4 derrotas e só tem 2 golos marcados. E para aí 8 golos, só 8 golos foram com o Sporting. E 4 foram com Dortmund e Ajax. Portanto, o Besiktas leva 12 golos sofridos. 0 pontos em 4 jogos. Besiktas já está fora da Liga Europa, fora da Liga dos Campeões. Portanto, já não há competições europeias para o Besiktas. E o Sporting não só garante a Liga Europa, como alcança o Borussia de Dortmund com 6 pontos. Sendo que o jogo decisivo vai ser mesmo a próxima jornada da Liga dos Campeões, em que o Sporting vai receber o Borussia Dortmund em casa, em Alvalade, no qual o Sporting, se conseguir ganhar por uma diferença superior a um golo, que foi o resultado com o qual o Sporting tinha perdido na Alemanha por 1-0, Sporting, ao conseguir ganhar por uma diferença superior a um golo, ficará automaticamente apurado para a fase de grupos, os oitavos de final da Liga dos Campeões, sendo que nesse cenário o Sporting e o Dortmund têm 6 pontos agora. O Sporting ganhando por 2-0 ou por 3-1, imaginando, faz 9 pontos. E depois o Dortmund, o máximo que pode fazer é esperar que o Sporting perca com o Ajax e ganhar ao Besiktas e igualar os mesmos 9 pontos. E aí o Sporting leva na vantagem no confronto direto. Sendo que depois, com uma vitória com a mesma margem por parte do Sporting, ou seja, com margem apenas de um golo, faz com que o Sporting faz com que o Dortmund possa ter vantagem. Isto porque o Sporting vai a Amsterdão jogar com o Ajax e o Dortmund joga com o Besiktas, que já não tem nada, e ainda por cima em casa do Dortmund. O Sporting, na minha opinião, terá que não só ganhar. Na minha opinião, o Sporting, esse jogo, tem que ganhar, mas ganhar só não chega. É ganhar por 2 golos de diferença no mínimo, para poder garantir para poder pôr a cobro uma situação na qual o Dortmund possa marcar muitos golos ao Besiktas, para poder ter melhor diferença nos golos marcados e golos sofridos. Aliás, acho que o Dortmund até tem melhor diferença do que o Sporting, sendo que com o Ajax o Sporting levou 5. É verdade que o Dortmund levou 4 agora do Ajax em Amsterdão e agora levou 3 em casa. Portanto, se calhar eu estou a dizer uma mentira, se calhar é o Sporting que tem a melhor diferença de golos. Mas o Dortmund leva vantagem nisso porque vai jogar com o Besiktas e o Sporting vai a Amsterdão jogar com o Ajax na última jornada, uma deslocação muito difícil. Portanto, o Sporting terá que ganhar mesmo ao Dortmund uma diferença superior a um golo. E pronto, foi estes 3 jogos. Já falamos da Liga dos Campeões, sortes diferentes. O Benfica perdeu, o Porto empatou e o Sporting ganhou. 3 resultados diferentes para as equipas portuguesas. O Braga fez aquilo que o Sporting conseguiu fazer, mas na outra competição, na Liga Europa. Ganhou ao Ludogorets por 4-2, num jogo confortável para o Sporting de Braga. Ainda assim, a equipa Braga sofre 2 golos contra uma equipa como o Ludogorets. É um bocado incompreensível. Se bem que o Ludogorets até nem é uma equipa, mas o Braga tem individualidades e o coletivo bem superior à equipa búlgara. E a equipa mais forte do grupo, claramente, o Sporting Braga, já vem em primeiro. Já ultrapassou o Estrela Vermelha que no grupo do Braga perdeu por 1-0 contra o Midtjylland em casa. Portanto, o Braga não garante já o apuramento para a Liga Europa, a próxima eliminatória da Liga Europa, mas garante que vai estar nas competições europeias. Isto porquê? Porque se o Braga não for para a Liga Europa, não for para os 16 avos final da Liga Europa, vai para
a Conference League, que é uma nova competição que surgiu este ano, e o Braga já não fica em último do grupo, isso já é sabido, mas ainda tem o Midtjylland com 5 pontos, o Estrela Vermelha com 7 e o Braga está com 9, faltam 2 jornadas, portanto nada está decidido, nada está garantido para o Sporting Braga, que vai continuar na Liga Europa, mas pelo menos vai para a Conference League. Isso já não é mau, tendo em conta que continuamos com equipas portuguesas nas competições europeias. Agora, foi um jogo tranquilo para o Braga, no qual o Braga começou por ganhar, depois os búlgaros empataram, depois Galeno marcou, o Ricardo Horta acho que também marcou, o Mário Gonçalves fez o quarto gol, já na segunda parte, ainda que o Ludogorets tenha voltado a marcar o 4-2, mas sim, o Braga resolveu o jogo na primeira parte, já com 2 golos a acabar a primeira parte, portanto foi um jogo tranquilo para o Sporting de Braga, de veras muito tranquilo, e foi uma vitória muito boa, muito tranquila, e justifica claramente o Braga o primeiro lugar e o apuramento, porque é claramente a melhor equipa. É certo que teve essa tropeção em casa não, fora contra o Estrela Vermelha, lá na Sérvia, mas é a melhor equipa do grupo e está a melhorar claramente o rendimento e a atenção do Benfica, porque o Benfica vai ter um jogo muito difícil com o Braga agora neste domingo. O Benfica vai ter que ter muito juízo, porque senão ainda volta a perder pela terceira vez consecutiva em casa com o Braga, coisa que já aconteceu duas vezes seguidas. Pronto, fechamos o capítulo das equipas portuguesas. Só dar destaque na Conference League. Outra surpresa, outra vez, a Roma desta vez não perdeu, mas empatou a 2 contra o Bodo Glimt e desta vez com a equipa titular. É verdade, a equipa noruega que tinha ganho 6-1 na primeira mão contra a Roma, agora empatou em casa da Roma, em Itália, a 2 bolas. Teve a ganhar 2 vezes, marcou perto do intervalo e depois marcou logo depois da Roma ter empatado. Portanto, esta equipa já fica para a história. Conseguiu por 2 vezes travar a equipa de José Mourinho, coisa que não é fácil. E agora vai em primeiro lugar do grupo e só depende de si para terminar em primeiro. A Roma está a passar por um momento complicado, mas julgo que José Mourinho vai dar a volta e vai conseguir pôr a Roma a ganhar os jogos e a jogar o bom futebol. Já o Nuno Espírito Santo teve sorte diferente, tinha perdido com o Vitesse na Holanda, agora ganhou 3-2 em casa, num jogo em que teve a ganhar por 3-0 e quase que se deixou a ser surpreendido pelos holandeses. Portanto, é uma boa vitória. O Nuno Espírito Santo põe-se em posição de apuramento para a próxima fase da Conference League, desta nova competição, e é só dar destaque ao Rennes, que também ganhou 1-0, acho eu, ganhou ao Moura, e aí é só estes resultados da Liga Europa e da Conference League também. Acho que já fiz o resumo de todos os jogos. Espero que tenham gostado. Já sabem, deem um like e até à próxima. Fala tipo, avançar 15, pausa, ok, pausar. Onda, posição atual, 19 minutos. Rebobinar 15 segundos. Pausar, ok, pausar, botão.